Bom, muito obrigado, professora Ana Carla, professor Luciano, a toda a comunidade discente e docente da Universidade de São Paulo, que é, sem nenhum favor, uma das universidades mais importantes do mundo e tem, enfim, o potencial de ajudar a esclarecer, a iluminar esse tormentosíssimo momento brasileiro em que, como diz o ditado popular aqui no Nordeste, casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E só o pensamento universitário lúcido, plural, maduro, como a USP tem sido capaz de produzir, vai ajudar nosso povo a compreender a extensão da complexidade do problema institucional brasileiro e a explicação remota ou mais imediata do drama social e econômico e de saúde pública sem precedentes que o nosso país está vivendo. O tema que me foi proposto é um exame do legislativo, do poder legislativo e da questão da democracia e das suas interações em tempos modernos. Para começar, é preciso que nós tenhamos clareza que o drama que é percebido na população brasileira, o gravíssimo distanciamento entre aquilo que é a rotina do parlamento e o dia a dia do nosso povo, ele não é um fenômeno isolado brasileiro. A democracia representativa, o modo como foi organizada no século XVIII e aprimorada no século XIX, seguem sendo vigentes no nosso país. E essa é uma democracia que não responde mais, seja a complexidade, seja a hiperfragmentação dos interesses de uma sociedade moderna, chamada a refletir sobre questões identitárias, chamada a refletir num país como o Brasil, ultrafederativo, a compreender as diversas culturas que dentro da unidade nacional formam uma federação em que costumes, linguagens, valores, práticas, estilos são profundamente diferentes. Imaginar como se comporta a cultura política do Rio Grande do Sul, a cultura política do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a de Pernambuco, a do Ceará ou da Amazônia, que isso é uma uniformidade que seja capaz de impunemente de promover um funcionamento azeitado de um sistema representativo, é uma ilusão trágica para um país com as características do Brasil. O mundo inteiro já entendeu isso e com a ferramentaria de informação, com a digitalização dos fluxos de informação e de comunicação especialmente, não faz mais nenhum sentido, ao virar da segunda década do século XXI, nós temos um sistema representativo estrito sensu. Porque, volto a dizer, a sociedade brasileira, vamos raciocinar, ainda que esteja na grande abstração internacional, mas como o Brasil é o país que resiste em avançar de uma democracia representativa para uma democracia participativa, prevista na nossa Constituição, mas nunca praticada de forma como temos que praticar, nós temos uma contradição simples. Por exemplo, o Brasil está vivendo a maior crise fiscal da sua história. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta nesse ano, olhado para trás, nos últimos 12 meses, chega a quase 900 bilhões de reais. 238 bilhões de reais foi o gasto que o governo fez com o socorro emergencial. Portanto, a pandemia sozinha não explica isso. Quase o mesmo valor, 230 bilhões de reais, foi uma queda brutal na receita e o sistema representativo brasileiro simplesmente interditado por uma quadra ideológica preconceituosa, nada científica, nem um pouco inteligente, nada racional, mas por uma deformação que eu quero examinar nessa nossa reflexão de audiência dos interesses gerais do povo para se submeter ao interesse particularista de uma ínfima minoria, interdita uma solução que é aumentar a receita para obrigar a sociedade brasileira, em momento de crise aguda do seu ponto de vista de saúde e de crise aguda do seu ponto de vista econômico, nós tivemos a maior queda em um único ano, desde que o Collor sequestrou a poupança do Brasil, nós temos um governo que interdita a solução de refletir sobre aumento de receita. Porque isso não é inteligente, isso não é racional, isso não é científico, isso não consulta nenhuma coisa, por mais reles intelectualmente que seja, não é? Olhando a realidade. É uma interdição ideológica pura e simples. E aí a grande despesa do governo é juro para dívida e rolagem de dívida pública. E isso também está na interdição ideológica. Ou seja, você não aumenta a receita, você não olha para a questão da principal despesa corrente, que é o gasto de rolagem de dívida e de pagamento de juros, e comprime, por pura interdição ideológica, todo o esforço
de tentar consertar isso, destruindo a quase zero a capacidade de investimento da sociedade brasileira, estamos no menor volume da história, e, mais grave, constrangendo custeios em cima de determinadas ineficiências. Por exemplo, quem olhar o Brasil fora de interdições ideológicas vai ver que nós temos muito menos matrícula do ensino superior do que a Colômbia. Entre iniciativa privada e iniciativa pública, o Brasil dá 18% apenas de vaga aos garotos de 18 a 25 anos. Entre iniciativa pública e privada. Essa iniciativa privada já com todas as precariedades, exceções se homenageiam, mas a regra é que são precariedades imensas que estão produzindo uma geração de pessoas que estão, por exemplo, inadimplentes no FIES, ou que sancionam renúncias fiscais outrora criminosas com o ProUni. Ainda assim, criando um nível de brasileiros com nível superior inabilitados na prática para qualquer tarefa que exija de fato uma qualificação verdadeira e não mero canudo, né, que era uma abstração do século XIX. A pandemia nos apanha faltando médicos generalistas aptos a manejar UTIs. E o Brasil tem uma disfuncionalidade grave a ponto de, caricatamente, alguém imaginar que a solução estratégica para uma grande nação como a nossa é importar médico de Cuba. Com a emergência da falta de atenção básica, que é dramática no país, até se compreende. Mas um país como o Brasil, importar recursos humanos de Cuba, que é uma nação mais pobre do que o estado do Ceará, que é o 8º estado do seu ponto de vista de população no Brasil, e um dos 4 mais pobres do país, é criminoso, para não dizer ridículo, para mostrar o que eu estou falando. Enquanto isso, o Brasil tem mais de 1.000 generais. Todos tiveram reajuste de salário recentemente no regime Bolsonaro. Passaram de 22 mil para 30 mil reais e ficaram fora, né, do arroxo da Previdência Social. Enfim, mas o argumento, para voltar ao tema, é de que há uma brutal falta de conexão, uma dissonância cognitiva entre o Brasil verdadeiro, aqui embaixo, e o Brasil representativo nessa transa, não é, em que cada vez mais o Poder Judiciário está no meio da transa política, pela gravíssima judicialização da política, que é uma disfuncionalidade trágica também da vida institucional brasileira, e o Executivo dita, não é, um padrão ideológico que é pouco racional, que não guarda coerência com nada moderno que está acontecendo no mundo, nem na literatura, nem na experiência empírica, e o parlamento tende a dizer amém a isso, ainda que esta iniciativa e este amém e a omissão comissiva, muitas vezes, do judiciário, significa uma contradição com o querer popular pela esmagadora maioria das pessoas apurado. Essa é a primeira contradição que eu queria refletir sobre ela e que deriva dessa crise do sistema representativo, da democracia representativa, que não faz mais nenhum sentido. Vamos consultar o povo. Vamos consultar o povo. Nós deveríamos aumentar imposto dos 600 mil pessoas mais ricas para financiar o rombo das 210 milhões de pessoas de classe média ou mais pobres. Esse é o número. A população, por 80%, reconheceria que é preciso aumentar o imposto das pessoas mais ricas. Só que elas mandam no Congresso Nacional Brasileiro. E agora a gente pode tirar uma costela dessa reflexão, cujo objetivo é demonstrar que nós, se quisermos resolver e compreender a agonia do Legislativo e o seu desserviço estratégico ao interesse do Brasil e do mundo, é um gravíssimo hiato de legitimidade. Se elege o conjunto do parlamento em audiência com as maiorias populares, mas a operação do sistema representativo deixado ilhado, sem a participação popular no dia seguinte da eleição, ele tende, no Brasil e no mundo, a replicar o interesse de minorias ativas, organizadas, que controlam, por exemplo, o mass media, os meios de comunicação de massa, portanto, a informação, que é uma premissa da cidadania democrática empoderada e que no Brasil, não é, 5 empresas de comunicação pertencem a 5 famílias. É um capitalismo nepotista, não é? E você tem um debate crítico da vida brasileira, que é, na televisão, só sai um lado da reflexão, quando a reflexão deve ter pelo menos 10 lados,
ou se quisermos ser muito econômico, tem pelo menos 3 lados, e só sai um lado por unanimidade na linha editorial das grandes mídias, quando não estigmatizando este lado por preconceitos que são inteligíveis pela população. Antes, no Fora do Ar, nós estávamos conversando com seu filho, que é um vocacionado para a política, da Ana Carla, que eu estou falando, e ele entendeu, aos 11 anos de idade, que o problema do Brasil é a corrupção. É evidente que a corrupção é um grave problema, mas na centralidade dos problemas brasileiros, a corrupção entra talvez em 3º, 4º ou 5º lugar. O grande problema no Brasil é a incompetência, a falta absoluta de projeto, e isso que eu estou tentando pontuar como primeira intervenção nessa reflexão que devemos fazer juntos e ter a luz da USP iluminando, não é, a compreensão desse problema e, portanto, as pistas da sua solução. É o hiato de legitimidade. O parlamento se elege com o povo, interage com a sua agenda, educação, saúde, emprego, segurança, infraestrutura, moradia, saneamento, e vai para Brasília, não é? Ou vai para Georgetown, ou vai para Washington, ou vai para Londres, e tende a replicar outra agenda, que é a agenda protofascista do Bolsonaro aqui, ou meramente neoliberal, que já está desmoralizada no mundo inteiro e na academia que pensa. Se nós olharmos a história brasileira com o distanciamento necessário, nós somos um país violento, ao contrário da mistificação de um país cordial. Nós somos um país autoritário, nós somos um país, não é, extremamente vocacionado para o elitismo. É o país que mais retardatariamente faz a abolição da escravidão. É o país que espera a década de 40 para dar direito de voto às mulheres. É só na década de 40 que as mulheres vão ter, não é, direito ao voto. Não é um país, enfim, em que a propriedade rural não é um fator de produção até hoje. É um país em que se mata ainda, quando os americanos, na crônica do Faroeste, fizeram a reforma agrária ainda no século XIX. E foram à guerra civil para abolir a escravidão. Nós não. Nós aqui fomos o país que, por último, aboliu a escravidão, e esse conceito ainda está entranhado muito pesadamente, não é? O desapreço social da elite pelo trabalho como um valor em si mesmo é uma gravíssima chaga da vida brasileira contemporânea. Pensa que isso é especulação acadêmica distante da vida do povo? É não. Nós fizemos uma reforma trabalhista recentemente que simplesmente destrói a renda do povo e coloca pela primeira vez na história econômica brasileira, pela primeira vez, professora Ana Carla, professor Luciano, a maioria da força de trabalho brasileira empurrada para a informalidade. O que acontece com isso? A renda média do povo está definhando, especialmente se cotejarmos o poder de compra apurado a longo prazo como equivalência dólar, poder de compra. O povo brasileiro, nesses 2 anos de Bolsonaro, reforma trabalhista, empobreceu pela metade. Empobreceu pela metade. O Brasil cai da 9ª economia do mundo para a 12ª economia do mundo em 2 aninhos. E a retórica de que a pandemia faz isso não se sustenta, dado que a pandemia é global e atingiu muito pesadamente outros tantos países, muito mais do que o Brasil, porque as populações mais vulneráveis no primeiro momento são as populações idosas. E o Reino Unido, por exemplo, tem mais idosos do que o Brasil, a Itália tem mais idosos do que o Brasil, a Europa Ocidental como um todo tem muito mais idosos do que o Brasil. Pois bem, é essa mitologia ideológica que está destruindo o tecido brasileiro com o aplauso da elite. Por quê? Porque o capitalismo moderno, e eu antagonizo isso, quero voltar a refletir brevemente que seja sobre esse assunto, se afirma no consumo de massas. Não é de macarrão, é de grandes contingentes populacionais. E a massa só consome se tiver renda. No Brasil, se destrói a renda do povo, arrochando o salário mínimo, incrementando os preços do custo de vida do povo, não é? E informalizando o mercado de trabalho que define a renda cronicamente. Resultado prático, o maior genocídio de empresas da história do capitalismo mundial. O Brasil está destruindo a sua indústria. Com um câmbio super competitivo, tivemos o menor volume de exportação industrial desde que se mede esse índice há 47 anos. E os representantes da indústria brasileira, sob o ponto de vista institucional, Fiesp, Fierg, Fiergs do Rio Grande do Sul, FIENG de Minas Gerais, CNI, Confederação Nacional da Indústria, todos batendo palma
para uma economia política insustentável, teoricamente, e que empiricamente trouxe a indústria brasileira de 30% do PIB para 9% do PIB. Veja do que eu estou falando. A intoxicação ideológica e a vulnerabilidade do parlamento. Então, democracia é um regime de conquista, e conquista de um cidadão que tem que estar informado. E hoje a informação disponível, já dizia Humberto Eco, é muito confusa nesse ambiente digital. Ele é um avanço? Sem nenhuma dúvida. Se eu estou falando para você, é porque agora temos outros caminhos, não é, que jamais eu teria, para dizer o que eu digo, pelos canais de TV comercial. Eu falei, se for verdade, que 14 milhões de brasileiros votaram em mim para presidente da República, em nenhuma república esse camarada que fala por 14 milhões de pessoas em números redondos fica sob censura da mídia comercial por 2 anos. Da eleição para cá, eu não saí uma única vez nas grandes televisões, nas grandes audiências do Brasil comercial. Eu saio na TV a cabo porque eu falo para convertidos, ou convertidos por mim, ou aqueles que vão me ouvir e me considerar um louco, ou considerar um destemperado, porque quando você fala concretudes na vida brasileira, e eu procuro suportar minha concretude com números, todos contestáveis, eu sou rendido ao método dialético da ciência. Eu sou um professor, né, dispensado para a política, mas eu sou professor, eu compreendo que eu não posso emitir opiniões sem sustentá-las e pela crítica dos meus pares, né, ser validado. Então, voltando aqui ao eixo da nossa reflexão. Primeira grande e grave questão, o colapso da democracia representativa no mundo e a necessidade, e especialmente facilitada pelas comunicações digitais, de avançarmos por uma democracia participativa de alta energia. Eu acho que o sistema tributário, o sistema de previdência social, o sistema das institucionalidades políticas não pode ser resolvido pelo sistema representativo confinado em Brasília, pressionado por lobbies, grupos de pressão que não consultam a vida real do povo. Isso tem que ser mandado diretamente à consulta popular, não passando por cima do Congresso Nacional, mas consultado o Congresso Nacional, é preciso estabelecer as novas bases para a democracia brasileira. Segunda grave questão, que não é internacional, é muito brasileira. Eu fiz, para refletirmos hoje, uma reflexão sobre a disfuncionalidade do sistema representativo brasileiro, agora sob o ponto de vista nacional. Veja bem, as mulheres no Brasil são, também graças a uma tragédia brasileira, que é a prevalência do homicídio entre os homens, entre os jovens homens, mas as mulheres brasileiras estão indo para 53 de cada 100 nacionais brasileiros. Então as mulheres brasileiras são 53, são mais da metade da população brasileira. E são livres para votar. Só para vocês verem, nós todos vermos e refletirmos como é complexa a nossa questão e não se resolve com elitismos. Elas são apenas 21%, não, elas são apenas 15% da representação na Câmara Federal. Tomem nota, estudantes, as mulheres são 50 e quase 3% da população brasileira e são apenas 15%. Melhorou pra caramba. A última representação era 10%, agora é 15%. 53% de mulheres livres para votar, votam em homens. Não estou censurando ninguém. Apenas precisamos entender que o Congresso brasileiro, apurado pela Câmara, é masculino, em oposição à sociedade brasileira, que é feminina. Agora vamos a outras tragédias muito mais graves, ou tão graves quanto. No Congresso brasileiro, apenas 21 deputados. Olha, professora Ana, professor Luciano, apenas 21 deputados se afirmam negros, em 513 deputados. Apenas 21 se afirmam negros. Os negros são população majoritária no Brasil. Se autodeclararem, são menos do que a maioria, mas aí estão autodeclarados como pardos. Então vamos conceder o argumento. Pois bem, aqueles que na Câmara Federal se afirmam negros, são apenas 21 deputados em 513, e aqueles que se afirmam pardos são 104. Somando os dois, pretos e pardos, nós temos 125 deputados em 513, numa população que pretos e pardos são a absoluta maioria da população.
Isso é fato. Ou seja, a população brasileira é majoritariamente negra e parda, e a representação na Câmara Federal é esmagadoramente majoritária branca. Isso quer dizer que é mal? Não. Eu apenas estou dando constatações de como o sistema representativo brasileiro tem uma disfuncionalidade com a nossa população, com a nossa demografia. Ao pior de todos os números, a população brasileira pobre ou de classe média, apurada pelos critérios do IBGE, é de 84%. Entre classe média e pobres, nós, os brasileiros, somos aqui embaixo 84 de cada 100. Classe média ou pobres. No Congresso Nacional, eu já fui congressista, eu não conheço senão meia dúzia de pessoas pobres. Meia dúzia assim mesmo, 6 pessoas que chegaram lá sendo pobres. Sim. Uma pergunta, você colocou bem esse quadro contraditório, né, de representação. A gente vê aí desde a eleição lá do Barack Obama essa influência da tecnologia, redes sociais, né, isso vem seguindo no Brasil também. Nós tivemos na última eleição esse poder aí da tecnologia bem forte. Eu queria te ouvir um pouco do papel, como você enxerga as possibilidades, o papel dessa tecnologia para melhorar essa representação, né? E também, de repente, aí algumas distorções que você tem percebido. Veja, professor Luciano, eu celebro, e celebro com muito entusiasmo, porque eu fui candidato a presidente do Brasil em 98, e o Fernando Henrique conseguiu, na maior democracia eleitoral do mundo, que é a brasileira, por causa do voto obrigatório, do voto facultativo aos idosos, do voto facultativo aos garotos de 16 anos, do voto generosamente e justamente colocado para os analfabetos, e do voto obrigatório. O Brasil é a maior democracia eleitoral do planeta Terra. Pois bem, em 98 eu fui candidato nessa maior democracia, e o Fernando Henrique conseguiu, num jantar em São Paulo, que as emissoras de TV comercial, todas elas, e todos os jornais, coisa que é fácil, são 5 famílias e uma igreja no nosso país, 5 famílias e uma igreja. O Fernando Henrique jantou com elas, e com medo de mim, porque tinha ajudado a fazer o Plano Real, ia tirar a máscara dele, ele precisava satanizar o Lula como o cara que ia botar a perder o Plano Real, porque o Lula cometeu o erro de ficar contra o Itamar, contra o Plano Real. Como eu tenho sofrido, meus queridos professores. Enfim, eu ajudei, né? Então, repare, o Fernando Henrique conseguiu que na maior democracia eleitoral do mundo não houvesse um único debate. Nenhum sequer. Nenhuma TV fez debate. Nenhuma rádio fez debate de rede nacional. Nenhum jornal fez debate. Isso aconteceu na história brasileira ontem. Então, veja, com as mídias sociais, isso não é mais possível. Então, viva! Agora, nós não podemos ter ilusões nem ingenuidades nisso. Por quê? Porque com as redes sociais e a absoluta impotência da letargia institucional brasileira, isso eu quero mencionar ainda na nossa reflexão de hoje, ainda que seja para depois cortar aí na edição, mas eu estou dando grande importância a esse depoimento para vocês da USP. A USP é um cérebro que pode nos ajudar muito a construir caminhos de compreensão e popularizar isso para que a sociedade brasileira troque o ambiente de debate da irracionalidade passional, caudilhesca, onde estamos, para uma reflexão de valores, projetos, ideias, instituições e ações coletivas, sem o que essa nação não será mais uma nação. Eu estou muito seguro do que eu estou falando. Pela primeira vez na história, eu vejo o Brasil a caminho de se negar como nação. Se quiser, podemos refletir sobre isso em outra ocasião. Então, veja, as redes sociais também trouxeram para nós as fake news, né? Os grupos de WhatsApp absolutamente descontrolados e por mainframes estabelecidos no estrangeiro, fora do alcance da institucionalidade internacional, que também ainda não chegou lá, tal a velocidade desse mundo, né? Por detrás das eleições do Trump nos Estados Unidos, por detrás das eleições, não é, do cidadão da Índia, por detrás do proto-fascista que está na Áustria e do Bolsonaro no Brasil. O Trump mandou para cá um criminoso, um grande bandido internacional chamado Steve Bannon, que foi já condenado nos Estados Unidos, e o Trump, como último ato da sua trágica presidência, foi perdoar esse camarada, porque este é o cara que trouxe a tecnologia e o absoluto descontrole da manipulação desses meios digitais
para fins de desorientar a população. Então, veja, o Bolsonaro, compreendendo, porque o Steve Bannon compreendeu, a emergência do neopentecostalismo e do seu conjunto de valores na vida brasileira está crescendo muito, que é uma questão natural, as pessoas estão desvalidas, a política, que é o espaço de afirmação do comunitário, do coletivo, está desmoralizada. E as pessoas precisam de pertencimento. Para além da transcendência, da crença em Deus, da fé no Onipotente, da sua representação mundana em Jesus, né, isso tudo a gente tem que respeitar, há um conjunto de questões morais que estão postas para uma sociedade como condição dela pertencer. Então eu não entro na discussão da fé, porque eu respeito e valorizo, mas essa questão de manipular a fé, a crença, né, do nosso povo na deidade, no onipotente, em Deus, e de pedir um lenitivo para essa vida trágica que nós estamos vivendo aqui embaixo, eu compreendo com a minha alma. A partir daí, as pessoas são levadas a uma agenda. O povo da favela não mata um gay, sabe, por média na compreensão brasileira, e começou a matar. O Brasil é o país que mais comete violência contra as populações LGBTQI+, por esta razão, porque há uma coisa de enfurecer a população e uma certa esquerda que perdeu o compromisso com a transformação holística, com a luta real de enfrentamento da desigualdade, da pobreza e da miséria, ante a opulência, o luxo, não é? E o consumismo desbragado e desrespeitoso. Então, repare, este mundo digital é um lenitivo para nós outros. Sabe, eu falo agora para 80 mil pessoas sentadas em casa. Sabe quando é que eu tinha isso? Nas outras ocasiões, não tinha mais. Mas, ao mesmo tempo, e isso me anima muito para o meu desenho de governo, é todo assentado em e-government, usando a expressão em inglês, mas a verdade é o seguinte, o cidadão, no meu governo, ou num governo que eu possa orientar ou participar, só vai sair de casa naquilo que não for digitalizado. Haverá mecanismos que a tecnologia digital permite de interação do usuário com o serviço público, de maneira que ele possa não só denunciar, mas colaborar para o aperfeiçoamento e a premiação do bom serviço público. São coisas que nós já estamos experimentando aqui no Ceará, não é? E eu tenho tudo isso na cabeça, portanto eu celebro com grande entusiasmo e alegria essa ferramentaria que o mundo digital, não é, pós-moderno, não é, pós-TV comercial, nos permite. Porém, é preciso pressionarmos, e de novo um pensamento acadêmico tem um papel essencial para as gravíssimas e potenciais tragédias que esse mundo digital pode produzir se não houver regulações graves, se não houver um aperfeiçoamento da institucionalidade, que não é trivial, não é simples, porque essas plataformas são globais, e eu fui ver como é que isso funciona na Rússia. A Rússia, por exemplo, regula Facebook, regula o WhatsApp, desenvolve as suas próprias plataformas. A China regula tudo isso. Entre nós brasileiros, seria muito difícil pela nossa tradição aceitarmos uma regulação tão gravemente central. Mas isso não nos dispensa de considerar o problema. Você tem hoje que a desestabilização de governantes, globalmente considerados, estão sendo feitas pelos mecanismos de propaganda que a internet permite fazer impunemente. Por exemplo, toda a grande agitação em Hong Kong, a grande agitação no Médio Oriente, tudo isso tem a internet por base. A chamada Primavera Árabe é uma luta híbrida, é uma guerra híbrida, e o Brasil é a bola da vez. Por quê? Petróleo, biodiversidade e minerais sensíveis. As pessoas às vezes pensam que se tem alguma paranoia porque a carga de propaganda faz isso. Mas a Arábia Saudita, que é o grande fornecedor de petróleo para o Ocidente, está num momento de gravíssima desestabilização política institucional. O Irã, que é um grande provedor, está numa gravíssima situação também de constrangimento internacional. A Rússia, que é uma grande provedora, está em antagonismo forte. A China, que é uma grande demandadora de petróleo no mundo, não é? Está completamente preocupada e está atuando fisicamente na Venezuela. Tem bases estratégicas lá já na Venezuela. Isso estabelece uma nova ordem internacional, basicamente, não é? Uma geopolítica cuja ferramenta central de guerra híbrida é a internet. Ninguém duvide que em 2013 essa ferramentaria foi utilizada no Brasil para excitar a massa brasileira indignada com a tragédia que o governo Dilma já indiciava fazer, e o simbólico foi aquela ideia de 20 centavos na passagem.
na passagem de ônibus. Veja bem a tal distância. Hoje o óleo diesel é o mais caro da história, a gasolina está chegando a R$6 em muitos postos de gasolina e não acontece nada. Por quê? Porque o petróleo brasileiro está sendo entregue aos centros poderosos da geopolítica internacional. Temos clareza disso. Quer dizer, você tem uma crise, o americano manda matar um general iraniano. Nesse dia, uma variável central do mundo, que é o preço do petróleo, explode. Ao explodir o preço do petróleo, repercute numa política de preços que é ideológica, imposta aos brasileiros pelo governo Temer e agravada pelo governo Bolsonaro/Guedes, que dolarizaram a economia e vende o petróleo brasileiro produzido em real por dólar e pelo preço de oportunidade especulativo em Roterdã. Resultado prático, o nosso câmbio desvaloriza. Quando a moeda desvaloriza, assim, 3%, 4%, 5% numa noite, isso rapidamente vai para os preços. Porque sabe como é? A economia brasileira foi internacionalizada, 86% dos remédios que nós tomamos vem de fora, 100% dos meios de diagnóstico vem de fora, o trigo do nosso pão, da nossa pizza do sábado vem de fora. Então, aumentou o dólar, aumenta o preço de vida. E aí o salário mínimo congelado. O parlamento não tem velocidade, sabe, contemporânea a isso. O que sugere um problema de disfuncionalidade institucional à luz da modernidade. Por que os americanos têm o presidencialismo? Porque lá é tudo diferente. Eles nasceram de uma confederação, a vida real se realiza nos estados, o processo penal, o processo, sabe, a saúde, não existe o SUS nos Estados Unidos. Lá o poder central cuida da economia e da defesa. E a economia lato sensu, é quem cuida da ciência e tecnologia, do amadurecimento tecnológico, etc., das grandes relações internacionais e só. No caso brasileiro, nós temos que responder essas coisas todas a partir do poder central. E aí vem a outra grande questão. Como é que nós, o povo aqui embaixo, julgamos um bom deputado no Brasil? Dada a irrelevância que o parlamento assumiu nas coisas reais da vida do povo, o povo aqui embaixo, por esmagadora maioria, tem nuances, não é? O povo julga o bom deputado não é pelos votos, palavras e posicionamentos sobre as questões gerais da vida do povo. Não é, não. O povo julga um bom deputado pela capacidade que ele tem de traficar influência e trazer uma sala de aula, um posto de saúde ou uma delegacia de polícia para a comunidade, ou uma ponta de calçamento ou uns 50 metros de esgoto. Isso faz com que o parlamento brasileiro tenha virado, por esmagadora maioria, um ambiente de atravessadores de micronegócios que, de boa fé, pulverizam qualquer planejamento do Estado, alienam o parlamento das suas grandes tarefas de aperfeiçoamento institucional e de preparar as respostas do país às oportunidades e desafios que a nossa relação internacional, que a nossa complexa vida social impõe, ou roubalheira do primeiro ao quinto, meus caros. Qualquer auditoria, pelo menos, por favor, alguém da USP faça esse serviço ao país. Sabe, enquanto a gente fica acusando as pessoas, hoje a distribuição de emendas parlamentares, salvo exceções que há, pode o povo brasileiro saber que há muita gente boa, muita gente séria no Congresso, mas a esmagadora maioria hoje vive de roubar 30% das emendas parlamentares que estão cada vez mais, por quê? Cada vez mais sendo tudo que se tem para investir no Brasil. Deixa eu dizer de novo, o Brasil, pelo teto de gasto, está indo para zero na taxa de investimento. E as emendas parlamentares, que são uma miríade de clientelismo na melhor hipótese, e na hipótese real que eu conheço, de perto, é um mecanismo de roubalheira orgânica, sistematizada, não é? que destrói qualquer chance do Brasil ter respeitabilidade para o parlamento. Quer resolver o problema? Claro, o executivo, que é quem patrocina toda essa roubalheira, determina de forma plurianual que as emendas têm que ficar obrigadas ao cumprimento de metas estratégicas que consultem as maiorias populares e seus interesses. Por exemplo, dos anos 2022 a 2027, 5 anos, só serão feitas emendas em saneamento básico e moradia popular. Pronto. A partir daí é fiscalizar preços unitários com assessoramento da Fundação Getúlio Vargas. Fica muito simples e você dá organicidade a esse clientelismo que parece ser um traço da cultura brasileira, dado que o povo cá embaixo julga o bom deputado por esse tipo de eficiência
e não pela qualidade dos seus votos.